Bom dia, como é que estão? Todos bem? Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da ala Santo Ângelo, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje eu vou compartilhar a leitura e breves ponderações sobre o capítulo 25 de Alma, lá no livro de Mórmon. Gostaria de me certificar de que vocês já fizeram a sua oração pessoal para iniciar o dia. Quem não fez pode dar uma pausa no vídeo e fazer a oração e retomar, para que dessa forma possa convidar o Espírito e ter um melhor aproveitamento. Quero primeiro ler um hino que a gente usa nas reuniões da igreja. O hino é o número 156. Ele diz o seguinte: agora não, mas logo mais, talvez na terra do amor, Jesus virá nos ensinar e nos explicará melhor. Confiai em Deus sem vacilar, e sua mão vos guiará. Cantai-lhe glória sem cessar, mais tarde ele vos dirá: os ternos laços de amor serão ligados outra vez. A morte perde seu horror, depois melhor compreendereis. Se nuvens em lugar de sol sombreiam nosso coração, se a dor vier nos afligir, depois veremos a razão. Jesus, que sabe o porquê, com sua mão nos guiará. Se escutarmos sua voz, mais tarde ele nos dirá: confiai em Deus sem vacilar, e sua mão vos guiará. Cantai-lhe glória sem cessar, mais tarde ele vos dirá. Então esse hino, número 156, ele tem a ver com fé, com paciência. Certeza. Então vamos ler o capítulo 25 de Alma e depois eu vou fazer breves ponderações sobre esse capítulo. Eis que então aconteceu que aqueles lamanitas ficaram mais zangados, porque haviam matado seus irmãos. Portanto, juraram vingança contra os nefitas, e não mais tentaram matar o povo de Antinef-Lei naquela ocasião. Mas tomaram seus exércitos e atravessaram as fronteiras da terra de Zaraim, e atacaram o povo que estava na terra de Amonia e destruíram-no. E depois disso tiveram muitas batalhas contra os nefitas, nas quais foram rechaçados e mortos. E entre os lamanitas que foram mortos estava quase toda a descendência de Amulom e seus irmãos, que eram os sacerdotes de Noé, e foram mortos pelas mãos dos nefitas. E os remanescentes, tendo fugido para o deserto do leste e usurpado o poder e a autoridade dos lamanitas, fizeram com que muitos dos lamanitas perecessem pelo fogo devido à sua crença. Porque muitos deles, depois de haverem sofrido grandes perdas e tantas aflições, começaram a lembrar-se das palavras que Arão e seus irmãos lhes haviam pregado em sua terra. Portanto, começaram a descrer das tradições de seus pais e acreditar no Senhor, e em que ele dera grande poder aos nefitas, e assim muitos deles foram convertidos no deserto. E aconteceu que os governantes, que eram remanescentes dos filhos de Amulom, fizeram com que fossem mortos, sim, todos os que acreditavam nessas coisas. Ora, esse martírio provocou a ira de muitos de seus irmãos e começou a haver contendas no deserto. E os lamanitas começaram a perseguir os descendentes de Amulom e seus irmãos e começaram a matá-los, e eles fugiram para o deserto do leste. E eis que até hoje são perseguidos pelos lamanitas. Cumpriram-se assim as palavras de Abinadi a respeito dos descendentes dos sacerdotes que o haviam feito morrer pelo fogo. Porque ele lhes dissera: o que me fizerdes será um símbolo de coisas que irão acontecer. E Abinadi foi o primeiro a sofrer a morte pelo fogo, por causa de sua crença em Deus. Ora, isto foi o que quis dizer, que muitos sofreriam morte pelo fogo, assim como ele sofrera. E ele dissera aos sacerdotes de Noé que seus descendentes fariam com que muitos fossem mortos do mesmo modo que ele,
e que eles seriam dispersos e mortos, assim como uma ovelha que não tem pastor é perseguida e morta por animais ferozes. E agora eis que essas palavras se cumpriram, porque eles foram rechaçados pelos lamanitas e foram perseguidos e foram mortos. Versículo 13. E aconteceu que quando os lamanitas viram que não conseguiam sobrepujar os nefitas, voltaram para sua própria terra, e muitos deles foram morar na terra de Ismael e na terra de Nefe, unindo-se ao povo de Deus, que era o povo de Antinef-Lei. E eles também enterraram suas armas de guerra, segundo haviam feito seus irmãos, e começaram a ser um povo justo, e trilharam os caminhos do Senhor, e procuraram guardar seus mandamentos e seus estatutos. Sim, e guardaram a lei de Moisés, pois era necessário que ainda guardassem a lei de Moisés, porque não estava totalmente cumprida. Mas, não obstante a lei de Moisés, aguardavam ansiosamente a vinda de Cristo, considerando a lei mosaica um símbolo de sua vinda, e acreditando que deviam praticar aquelas cerimônias exteriores até o tempo em que lhes fosse revelado. Ora, eles não acreditavam que a salvação lhes viesse por meio da lei de Moisés. A lei de Moisés, porém, serviu para fortalecer-lhes a fé em Cristo, e assim, por meio da fé, mantinham a esperança da salvação eterna, confiando no espírito de profecia que falava dessas coisas futuras. E então, eis que Amon, e Arão, e Obner, e Ibne, e seus irmãos, se regozijaram imensamente pelo êxito obtido entre os lamanitas, vendo que o Senhor lhes havia concedido conforme as suas orações, e que ele havia também cumprido a palavra em cada pormenor. E assim termina o capítulo 25 de Alma. Então vamos ver alguns dos pontos mais importantes desse capítulo. Começando pelos lamanitas, né? Assim como nós lemos no capítulo anterior, os dois anteriores, mais ou menos, esses lamanitas, eles eram em sua maioria descendentes da ordem de Neor, né? Dos Neores. Então eles eram antigos nefitas que se rebelaram e decidiram não mais guardar os convênios. Então eles se tornaram muito, muito iníquos. Tá? E agora, então, eles estavam na condição de que, como eles tinham perdido essa batalha anterior, eles estavam muito irados. Então, o que tinha acontecido antes, né? Só para lembrar o que nós vimos ontem, né? Aqueles nefitas, né? Que eram um povo que tinha feito convênio, né? De não pegar mais em armas. Então, esse povo ele não se defendeu. E os lamanitas mataram alguns desse povo, e muitos dos lamanitas se converteram por causa dessa atitude, né, dos nefitas. E aqueles que não se converteram, né, agora, nesse momento, eles estavam irados. E o que eles queriam agora? No 25, no versículo 1, ele diz o seguinte: portanto, juraram vingança contra os nefitas, e não mais tentaram matar o povo de Antinef-Lei naquela ocasião. Mas os nefitas nem estavam se defendendo, né? E eles estavam irados contra esse povo que não se defendeu, e juraram vingança, né? Para você ver o tipo de iniquidade que uma pessoa que se afasta do Evangelho, ela pode, não digo que todos fazem isso, né? Mas quando a pessoa se afasta do Evangelho, né? Uma vez ter conhecido o Evangelho, uma vez ter feito os convênios no templo, né? Experimentado todas as bênçãos que uma pessoa pode ter direito,
né? Assim ela se rebela e ao nível que ela chega, né, de rebeldia. Então aqueles estavam num nível que eles estavam jurando vingança, né, por essas coisas. Então eles estavam se sentindo injustiçados. Essa era a condição deles. Então eles começaram a atacar outras partes da terra, outros nefitas, né? E se cumpriram as profecias que foram ditas pelo profeta Abinadi. Abinadi tinha dito para o rei Noé, né? Isso há muitos capítulos atrás, né? Acho que até em outro, acho que não está nem em Alma, né? Esse relato do profeta Abinadi, que ele tinha falado para o rei Noé e que os descendentes de seus sacerdotes que o haviam queimado, né? Que os seus descendentes iriam sofrer a mesma coisa, né? E assim que estava acontecendo, então esses descendentes do rei Noé, dos sacerdotes do rei Noé, foram agora então atacados pelos lamanitas e muitos sofreram a morte pelo fogo. Tá? E muitos, então, no capítulo 13, diz o seguinte: aconteceu que quando os lamanitas viram que não conseguiam sobrepujar os nefitas, voltaram para sua própria terra, e muitos deles foram morar na terra de Ismael e na terra de Nefe, unindo-se ao povo de Deus, que era o povo de Antinef-Li. No 14, e eles também enterraram suas armas de guerra, segundo haviam feito seus irmãos. Tá? Então eles também acabaram fazendo o mesmo com muitos deles. No 15 diz o seguinte sobre a lei de Moisés: sim, e guardaram a lei de Moisés, pois era necessário que ainda guardassem a lei de Moisés, porque não estava toda cumprida, mas não obstante a lei de Moisés, aguardavam ansiosamente a vinda de Cristo, considerando a lei mosaica um símbolo de sua vinda, e acreditando que deviam praticar aquelas cerimônias exteriores até o tempo em que ele lhes fosse revelado. Daí no 16 diz algo bastante interessante. Ora, eles não acreditavam que a salvação lhes viesse por meio da lei de Moisés. A lei de Moisés, porém, serviu para fortalecer-lhes a fé em Cristo. Tá? Então, eles guardavam a lei de Moisés, confiando nas palavras dos profetas, confiando naquilo que lhes havia sido ensinado. Tá? Então, eles guardavam a lei de Moisés por causa de sua fé. E eles faziam os convênios conforme o que lhes havia sido ensinado. E eles sabiam então que a salvação não lhes viria por meio da lei de Moisés, mas sim pelo sacrifício expiatório de Jesus Cristo, né? Entretanto, esse sacrifício ele não havia sido feito ainda, né? Eles estavam aqui mais ou menos um ano antes de Cristo, né? Então Jesus Cristo não tinha vindo ainda para fazer o sacrifício expiatório, mas eles tinham fé que isso iria acontecer, né? Eles tinham fé nessas coisas futuras que haviam sido pregadas pelos profetas. Tá? Isso é semelhante aos nossos dias, né? Apesar de hoje nós estarmos aguardando a segunda vinda, né? Essa é a diferença. Mas nós também acreditamos em algo que ainda não ocorreu, né? Que é a segunda vinda. Mas nós acreditamos e temos fé e nós sabemos que isso vai acontecer por causa do Espírito, né? Que nos confirma essas coisas, por causa da nossa fé, na nossa crença nos profetas do Senhor, na nossa crença nas Escrituras. Tá? Então, acredito que seja esse o principal ensinamento desse capítulo, né? A palavra dos profetas, que nós devemos confiar nelas, que elas falam a verdade,
mesmo que sejam coisas que nós não vimos ainda com os nossos próprios olhos, nós não presenciamos ainda, né? Mas elas vão ocorrer. O que o profeta diz é porque vai ocorrer e nós precisamos confiar e preparar a terra para o momento em que isso acontecer. Assim como eles estavam preparando, né, as suas vidas, a começar pelas suas vidas, pela sua própria conversão, né, eles estavam preparando a sua família, a sua terra, para que o Salvador viesse e ministrasse entre eles. No caso ali pela primeira vez, e nós estamos nos preparando para a segunda vinda. Tá certo, pessoal? Então, essa leitura e essas breves ponderações sobre a Alma 25, eu compartilho com os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deixo novamente, então, o exercício que eu sempre aconselho, que vocês possam ler, ponderar, orar e praticar, tá? Para que vocês possam receber as revelações pessoais em seu coração. Certo, pessoal? Muito obrigado pela paciência de vocês. Agradeço pela dedicação de vocês no Evangelho, em guardar os mandamentos, em procurar conhecer a vontade do Senhor. Certo? Amanhã será um sábado e eu pretendo estar aqui novamente às 6 da manhã nessa live aqui na página da Ala Santo Ângelo no Facebook. Certo? Desejo um bom dia com muita luz de Cristo, que o Santo Espírito os ilumine e os inspire e que todos os seus planos para esse dia possam ser cumpridos. Certo? Até amanhã e muito obrigado novamente.